Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente. Porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom. Então a gente pode fazer um marketing agora, entendeu? Cara, e aí você me gerou uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu acho legal, que é, cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Primo? Aquela métrica, assim, se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas. Sempre falam duas, na verdade. Sempre falam, não conta, porque aí vai falar duas. É que assim, eu acho que isso daí tem a ver com o grau de maturidade, tá? Uhum. Do negócio. Porra, foda que eu ia falar duas. Né? Tá. Não, se fosse pra escolher só uma mesmo uma só. hoje, seria... Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. O episódio 91 do Roy Hunters traz a segunda parte da conversa com Thiago Nigro. Você vai ouvir sobre a diversificação de receitas do Grupo Primo e sobre como surgiu o podcast de negócios mais ouvido do Brasil, o Primocast. Ouça agora no Roy Hunters. É difícil, cara, é difícil. É que assim, Sabe por que se explicar, fosse tá? Grupo Primo, tá? Só pra te explicar, por que a gente fala isso? Porque tem um negócio chamado North Star Metric, que é... Não, tô ligado, você tá ligado, né? E aí do Airbnb é tipo quartos alugados, o do Facebook é usuários logados diariamente. E qual que é o problema, tá, nosso? A gente tem uma dificuldade de gestão aqui, que é o seguinte, imagina a Masterclass lá fora, né? A Masterclass tem uma complexidade muito parecida com a própria FinClass. Só que dentro do Grupo Primo a gente tem a FinClass, a gente tem o Stage, a gente tem uma área de M&As, a gente tem várias empresas, a gente tem uma área de lançamentos com várias marcas, então assim, é muito difícil eu ter uma North Star que não seja receita. Com certeza. Então, se eu for olhar só pro grupo, puta, seria receita. Mas assim, dentro do que é o nosso futuro hoje de FinClass e Stage, é o nosso MAU, tá? Que seria o Monthly Active Users. É o que a gente estaria olhando. Que é o hoje. que o Facebook olha, que é o que várias porque o lance dessa plataformas que você tem que consumir, que você vê quão bem o negócio tá indo pelo tanto que as pessoas estão consumindo, né? Como Exato, Netflix, Amazon Prime e tudo mais. Cara, assim, se fosse pra responder só uma, seria essa. Mas legal, eu achei legal, é bem porque diferente. você vai contra os princípios, porque o princípio é a cadeia de valor, né? Como é que eu gero isso? Então, o cara que tá administrando, ele vai olhar, cara, preciso mexer esses N pauzinhos pra chegar na receita. Então, quando tu pergunta isso, cara, caralho, eu olho uns 20 métricas aqui da cadeia de valor pra chegar no resultado. Né? Seria isso. Agora, o NPS, hoje, é onde a gente mais tá focando. Por quê? Porque, cara, eu quero garantir que eu tenho um puta produto. Entendeu? Mas a nossa North Star, né, seria o nosso MAU. Top. Legal. E tu falou ali sobre dois aspectos que vocês focam bastante, que é o crescimento e a relevância. Nesse aspecto da relevância, eu sinto, tô aqui para entender isso de ti, que vocês têm alguma estrutura de casting para as coisas que vocês fazem, né? Para o próprio podcast. Né, que tu tem o Kaique e o Lucão ali, pelo que eu especulo, eles têm um papel de casting também, tem um motivo por ser assim, não sei se foi assim, é assim mesmo, já era, ou vocês pensarem estrategicamente na construção, que eu vejo o produto de vocês, o Primocast, quase como uma boa série, que foi bem pensada no convidado, é bem pensada nas pessoas, o que aquele personagem faz, é quase como se tivesse um alívio cômico, que no nosso caso é o Fernando aqui, que ele faz papel. Salve família. Não, cara, com certeza. O Primocast, ele começou de uma forma não muito pensada. Ele começou assim... Isso que é o louco, né? Porque a gente sempre acha que existe uma puta estratégia. Não, Total. na real a gente só gravou. No começo, não. No começo, não. Então, assim, o que aconteceu? O Lucão, que, participa do Primocast, é uma pessoa imprescindível aqui pro Primo e grande amigo e tal, ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele cuidava basicamente de interação, comentário, e-mail e publicidade, na época que a gente fazia. E, cara, ele não fazia direito. Ele não fazia direito. Que maravilhoso. Mas não importa o quanto a gente, cara, tentava treinar, ajudar. Não dava, ele não acertava, bicho. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, porque chegou num determinado ponto, eu falei, Lucão, vem cá. Cara, o que você curte fazer? O que você gostaria de fazer aqui dentro do Primo, assim? E ele falou, puta, cara, eu queria fazer um podcast. Vamos fazer um podcast do Primo. E o Lucão, a história dele é a seguinte, ele tinha um podcast. Só que é um podcast que foi muito mal sucedido. Tipo, às vezes tinha 3 views, não sei o que lá, né? Ele fazia uma live e tinha 2 pessoas ao vivo, sabe? Chegou a ter mais pra frente umas 50, 100 views, episódio e tal, mas, não fazia nenhum sentido. Quando ele falou que queria fazer isso, eu falei, então faz, encabeça isso daí. Só que era uma época que não tinha podcast de finanças
do jeito que a gente conhece hoje. Não existia isso que a gente tá fazendo agora, Uhum. né? De negócios e tal, não existia. E aí, a gente começou, a gente gravou um primeiro episódio, o piloto, foi eu, a Ká, né, minha esposa, a gente foi falando sobre o Mais Esperto que o Diabo, aí acho que o Hugo participou na época, nem sei se o Lucão participou também na época, mas cara, foi acontecendo as coisas, aí o Kaique participou um dia, aí não sei o que aconteceu, a gente gostou, a gente falou, pô, peraí, precisa de um alívio cômico, você precisa ser mais alívio cômico, Kaique. O Lucão, ele precisa fazer as perguntas da audiência, e eu Legal. sou a autoridade em finanças e negócios. Então, a gente tem esses papéis. Legal. E o convidado, cara, quando ele vem, a gente consegue extrair muita coisa legal e se divertir mesmo sendo uma pessoa técnica, né? Então, existe sim, né, esse casting. A gente sempre foca em trazer, a gente mistura pessoas com autoridades extremas, né, e que são inacessíveis para a maioria das pessoas. Então, a gente traz muito bilionário e tudo isso. Mas a gente também tem um acesso a grandes celebridades, né? Total. Então, porra, a gente já trouxe muita... Então, a gente vai misturando isso, né? E a gente, dentro desse nosso casting, a gente foi pegando coisas de fora do nosso segmento nerd, segmento de games. E aí, pô, eu acho que talvez esse gênero de finanças no podcast a gente começou a construir. E aí hoje, cara, no meio do caminho apareceu o Flow, apareceu esse tipo de coisa bombando, então a gente começou a pegar várias referências também. E, pô, hoje a gente é um híbrido de tudo isso e a gente é muito feliz. É o que eu mais gosto de fazer hoje, o podcast. Não, o podcast é muito bom, muito cara. legal. Você senta assim, fica trocando ideia com a galera foda, um tempão, aprende várias paradas. Sabe o que é podcast? Podcast é a melhor ferramenta de networking que tem. É o que o Danny falou. Eu, A sabe gente como é fala- que eu faço podcast Exato. há anos? Sabe como é que eu comecei? Eu tava lá no comecinho, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu não tinha nunca acesso a key accounts, grandes contas. E pra empresa B2B é importante tu botar o selo lá. Trabalhei com Spotify, trabalho com a Arezzo. Pega muito pra conseguir pequenas contas. Eu não tinha acesso a ninguém. Aí o cara, vou criar um podcast, vou convidar o cara pra dar uma entrevista, ele vai topar porque é uma entrevista, ele vai achar que é top. Aí eu me conectei com a Arezzo, sim. Foi o primeiro podcast que eu fiz, foi com a Arezzo, Sicredi, vários bancos com essa estratégia, porque o cara topa a entrevista. Pra mim foi parecido. Eu adoro marketing. A gente já teve essa conversa. Eu sou tarado com esse negócio. Eu falo, cara, que foda seria se eu tivesse um podcast que eu posso trocar ideia com várias pessoas falando sobre marketing um tempão e ainda produzir conteúdo que as pessoas vão gostar. E eu gostava da ideia porque eu gostava de ouvir os podcasts de marketing e imaginar como se fosse tivesse lá na minha sala de estar eu ouvindo a galera trocando ideia, entendeu? E eu acho que isso que é o mais legal, assim. Foi no dia que a gente gravou esse último aí, cara. Cheguei do trabalho, assim, cansado. Pô, cara, vocês viram como é que eu cheguei lá, cara? Uhum. Cheguei na reunião, falei, pô, tô morto, cara. Quando começou o podcast, fui empolgando. Voltei pra casa e trabalhei mais 3 horas, que eu tava tão empolgado, que eu cheguei, cara, nossa, que eu aprendi e tal. E a gente fica empolgado com aquilo, porque realmente ele te energiza. Você pega isso das pessoas, né? Você aprende, Exato. energiza e tal. Sabe um lance que aconteceu ao longo da minha jornada? Foi muitas parcerias estratégicas. Por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter sido, sei lá, 2015, e foi com o diretor de transformação digital da Arezzo, que ele foi o primeiro cara a topar nessa jogada. A gente até vai gravar um outro episódio com ele agora. E ele me conectou com muita gente. Ele foi o primeiro cara a compor meu conselho de administração. Aí eu falei, putz, eu queria fazer um trabalho com a Smart Fit, porque na época eu trabalhava muito com fitness. Ele, pô, CFO da Arezzo, agora é CFO da Smart Fit, posso te conectar. Aí ele me conectou, fui lá, fiz uma reunião com a Renata, e 1 ano depois eu fechei, hoje a gente já tem exclusivamente a Smart Fit. Por causa de negócio que eu fiz. Networking é o negócio mais foda do Isso mundo, que né, eu queria cara? perguntar Tipo, pro Nigro, assim, se em algum dado momento teve essas parcerias estratégicas que tu sente que acabaram te impulsionando. A própria XP, né, na relação, fez uma diferença? Foi algum tipo de investimento? Porque às vezes acontece coisas assim nos bastidores que talvez a gente não tenha tanta clareza só te ouvindo falar, né? No podcast, tá falando? Não, na tua carreira como um todo, como empreendedor digital, vamos dizer assim, nessa fase. Ou tu já tinha isso, ou por tu ter essa parceria, tu conseguiu esses acessos? Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, Uhum, como que eu crescia? Eu crescia através da indicação. uhum, E a indicação, quando a gente tá falando de princípio, né? Parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação. aham, E nunca vai mudar. E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório era que se você pedir uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pedir uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pedir uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO. Porque eles andam num nível semelhante. Caraca, Né? forte essa. uhum. Então, nunca peça indicação para pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi aos poucos subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações pro topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Uhum. Isso é game changer pra gente. Porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta. Ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor. Ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller. Ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil. Ele indica outros dos maiores influencers do Brasil.
Então hoje, as minhas parcerias estratégicas elas foram feitas de forma segmentadas, assim. Até que hoje, eu acho que a gente tem acesso, boa parte das pessoas que a gente gostaria Se de você não trazer. tem acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né? Exatamente. A gente tá pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então, assim, a gente conseguiu entrar no ramo da fama, então a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim, a gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios, e eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios transforma o Primocast em algo único. Cara, é isso, né? Você consegue conversar com o Neymar e com o Whindersson e com o bilionário e o Isso. gestor de fundo na mesma semana, né? Então, Exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala, caralho, o Neymar, mano. Aí depois, caralho, o Paulo Guedes no outro. Paulo Entendeu? Guedes, pois é, que é tipo bonito fazendo. E o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana, mas a gente se diverte ao mesmo tempo. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso. Legal. Porque tem um lance que tu falou aí que parece simples, mas não é tão simples no dia a dia, pelo que eu vejo, é o lance de pedir a indicação. Todo mundo sabe que a indicação é bom, mas pouca gente tem um playbook de pedir a indicação. Né? Lá no meu processo de Inside Sales, por exemplo, recentemente eu comecei a falar assim, galera, a gente faz, sei lá, 800 reuniões por mês dentro do nosso processo. Será que se eu pedisse uma indicação para cada um, eu não consigo fazer mais 800 reuniões de graça? Só pedindo a indicação pro cara. E aí a gente fez, sei lá, 100 mil no primeiro momento que a gente fez isso, depois 400 mil com isso, com CAC zero, teoricamente, porque é um lead que eu já paguei, só por ter o ato de pedir a indicação, né? Cara, isso é muito massa, porque eu tinha uma técnica para pedir indicação que ela era infalível, mano. Era a técnica Fazia parte do teu playbook de assessor. Fazia. E assim, Isso, ela me dava o hackzinho. O hackzinho. Eu falo Agora assim, que eu lembro, já começa assim. eu fico arrepiado. Eu já fico empolgado. Hackzinho. É tão bolado esse negócio do hack, vocês ficam me zoando, mas eu tenho um Evernote que deve estar umas 7 páginas que é só de hacks. Aí, Não tô faz, zoando. faz um Porra. e-book. Inclusive, pra acessar isso, link na descrição. Exato, aqui. arrasta pra cima, me segue lá no Fernando Miranda Se 777. esse Cara, episódio pra ter 10 mil ouvidas, o Fernando libera. Eu libero, esse não libera de jeito nenhum. Cara, olha. Esse aí. Porque eu gero escassez, entendeu? Pra depois. Entendi. Hackzinho esse. Hackzinho. Não, cara, assim, ele era infalível, né? Só que era pessoal isso daí. O negócio da indicação é que você precisava gerar uma matemática que você conseguisse gerar mais leads, né? Do que você gastava, digamos assim, né? Então, eu fazia uma reunião com a pessoa e quando chegava o timing correto de pedir a indicação, que era no meu caso quando existia um sorriso ou quando a gente tinha fechado alguma coisa, né? Eu fazia uma técnica que parece besta, mas ela sempre funcionava. Eu pegava um papel em branco, tipo esse que tá na sua mesa, pegava uma caneta, eu não fazia contato visual. Isso é muito importante, cara. Eu não fazia contato visual. Eu só olhava na hora, eu falava assim, cara, vem cá, você não consegue me indicar umas 2 pessoas pra eu dar uma ligadinha não e apresentar meu trabalho, cara? Pô, me passa, por favor. E, cara, eu já tava aqui, eu fazia 1 ponto. Nossa, o cara ficava muito sem graça. Putz. Só que aí tem o hack 2. Eu pedia 2 pessoas, né? Aí eu, tá. Aí ele ia falar 2, eu tá. Aí eu fazia assim, ó, 3, que mais? E eu continuava. Caralho. E aí quando eu chegava num número X, eu falava, cara, peraí. Cara, que foda você passar isso daí, meu. Pô, será que você não consegue passar mais? Cara, isso é muito foda pra mim, de verdade. Você não consegue abrir seu celular, não? E eu fazia isso. E qual que é o problema? As pessoas acham que quer dizer cara de pau, né? E talvez tenha um pouco de cara de pau. Mas funciona, cara. E se você tiver um bom produto, Isso que eu ia falar. é bom, né? Então, cara, eu comecei a aprender a fazer isso também nas redes sociais. E foi isso que me fez crescer, né? Então pensa assim, muitas das pessoas que eu conheço hoje, conheço no sentido de pessoas que me encontram na rua e tal, eu falo, porra, que legal, cara. E aí, de onde você me conhece? Cara, quase todo mundo é. Puta, eu participei de um desafio lá, um negócio assim, né? E o desafio é a indicação na prática. O desafio, assim, ele tem uma coisa extremamente importante, que é quando eu geralmente faço live seguidas sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema, e eu sempre num comentário, né, numa descrição, eu coloco uma frase final que é a seguinte: marque aqui a primeira pessoa que vier na sua cabeça e que deveria ter participado disso com você. Eu já fiz vários testes A, B, C, etc. De marque todo mundo, marque não sei o que lá. Marque a primeira pessoa que vier na sua cabeça, sempre funciona. Essa é a indicação nos dias de hoje. Então eu misturo as minhas postagens entre postagens que me gerem indicações e postagens que me gerem engajamento. E tem uma vantagem que o público provavelmente vai ser qualificado, porque a pessoa que já tá te seguindo vai trazer uma pessoa parecida com ela. Se você já tem um público qualificado, é melhor uma pessoa... Então, o Denner, por exemplo, tem um público muito grande de empresário. Você fala assim, marque aí alguém que você acha que deveria ter visto esse conteúdo. Provavelmente o empresário vai marcar outro empresário também, porque aquele conteúdo vai funcionar para eles. É o lookalike. Exato, é um lookalike no dedo, entendeu? E isso é muito legal. Exatamente. Então, indicação pra mim é show. Esse hackzinho é bom, hein, galera? Boa. Tá no meu playbook agora.
Cara, e um lance que a gente tinha conversando com o Perrucho, e que era até a minha motivação pro podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que, qual é a tua visão sobre isso, assim? Vale a pena? A gente vinha conversando isso no carro, eu e o Fernando, que parece muito óbvio, né? Que é legal, ficar famoso faz dinheiro, mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? Mas Isso que a gente das vê. pessoas que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho até. Muito provavelmente. Ninguém sabe quem que é o top 10 Só dos que milionários. a fama, ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder do acesso, de falar assim, cara, a gente tá vindo do almoço agora, deve acontecer isso direto, meu, a gente andou por umas 20 pessoas, das 20, todos os grupinhos, alguém falou assim, ó, é o Thiago Nigro ali. Olha só, a fama, ela tem alguns momentos, né? Ela tem um momento do deslumbre da fama, ela tem um momento em que a fama é muito boa, ela tem um momento em que a fama ela é ruim, e tem um momento em que a fama é péssima. Uhum. E isso geralmente acontece com todos. Isso a todo momento ou são fases, tu diz? São fases mesmo. Uhum. Eu conheço muita gente famosa, com raríssimas exceções, todos, geralmente, que já estão há mais tempo na fama, estão nos últimos graus, assim. Que é de péssimo. Que é de péssimo. Cara, é claro que tem coisas muito boas da fama. A fama te abre qualquer porta, né? Uma vez um amigo meu citou sobre um livro sobre coisas que as mulheres gostam nos homens, né? E o dinheiro é o 6º item, Uhum. por exemplo. O primeiro item é o poder. Uhum. E o segundo é a fama, Uhum. né? Então, esquecendo se isso tem a ver com mulher ou não, a fama, ela te dá muita vantagem em muitas coisas, né? Então, você tem uma pessoa que é bonita, você tem uma pessoa que é rica e o outro que acabou de sair do Big Brother. Você fala, cara, olha aquele cara lá! Ele é famoso, né? Uhum. E o famoso tem acesso a qualquer um, ou a muita gente. Então, a fama é muito bom, te abre muita porta. Qual que é o ponto? Se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje sem ser famoso, eu abriria a mão. Uhum. Com certeza. Porque você começa a ter muito mais downside. Total. E o problema é que em algum momento vai acontecer com você o sair da moda. E eu tenho amigos e colegas que já passaram por isso. E isso é muito doloroso. Por mais que às vezes você não curta muito, é tipo aquela criança com a sua bola, né? Você é uma criança e tá com um brinquedo e aí você nem brinca mais com ele. Vem outra criança e pega o brinquedo. E aí a criança fala, porra, é meu brinquedo, devolve. Eu quero brincar com ele, eu ia brincar com ele agora. Né? Ótimo exemplo. E quando você se acostuma com a fama, e você entra no restaurante e os caras, eles te dão benefício, não quero cobrar, não sei o que lá, toma esse presente. Cara, eu fui semana passada no shopping, bicho. Eu fui com o meu irmão, eu tava almoçando com ele na praça de alimentação, e aí veio um cara e falou, pô, primo, desculpa, vamos tirar uma foto? Eu falei, não, claro, vamos. Aí eu levantei, vamos tirar uma foto. Nisso, formou uma fila, cara. Veio umas 8 pessoas Devia assim. ter uns 8 olhando, esperando e alguém ser o primeiro. Falei assim, porra, agora que ele veio, eu também quero. Aí eu falei, beleza. Aí começou a tirar várias fotos e tal. E aí veio o último, ele falou, toma isso aqui, pum. Cara, um bolo de dinheiro. Sério? Que isso? Eu falei, caralho. Obrigado. Caralho, top, valeu. Só que esse tipo de situações, Tava precisando. o fato de você ter Pagar o uma... almoço aí. Aí, o Gravou 25 mil reais Ele gravou no mais um almoço. episódio do 1 milhão ali na praça de alimentação mesmo. Ali. Mas o fato de você ter uma certa fama te faz pensar duas vezes em tudo que você faz. Claro. Porque tudo vira um gesto, entendeu? E eu olhei assim e falei, cara, será que tem alguém filmando? Não é possível. Eu falei, mas mesmo assim, eu falei, porra, não, cara, relaxa, não precisa. Toma. Ele falou, não, é seu, por favor. É gratidão. Eu falei, caralho, não, de verdade, cara, toma aqui. Ele falou, não, de verdade, eu quero te presentear com isso, porque não sei o que lá. Ele deu um puta pitch. Cara, eu não podia negar, porque acho que ia ficar chato com ele. Não, mas isso é legal, você tem que aceitar, porque o cara, ele tem aquela Exato. coisa de... Tem algumas pessoas que não me conhecem, mas que eu tenho uma gratidão tão grande que se o cara vender qualquer coisa eu compro, por causa de gratidão. Exato. E aí, só um parênteses aqui sobre gratidão. O gatilho mais poderoso que existe pra Com mim certeza. é o gatilho da reciprocidade. Com certeza. É o gatilho que eu ativo há alguns anos e funciona sempre. É um princípio, né? E existe desde sempre. Então, é uma base que funciona em qualquer momento e funcionará A sempre. reciprocidade leva a lealdade. Então, por exemplo, um dia que o primo fizer uma plataforma de investimentos, se eu for assinar de alguém, eu vou assinar do primo, porque já tem muitos anos que eu Legal. tô consumindo. Legal. Então, aí, nesse caso, aí eu peguei, só que eu falei, caralho, ele ativou em mim a reciprocidade. Porque eu falei, cara, vem cá, anota meu e-mail. Eu falei, você já assina a Finclass? Ele falou, não. Eu falei, sério? Tá bom, então me dá seu e-mail. Eu falei, pô, eu vou te mandar um presente. Pô, eu vou mandar pra ele uma assinatura da Finclass. Mas olha só, ele ativou a reciprocidade em mim. Mas entendeu? a situação em si era estranha, né? Esse era o ponto da fama ali, né? É estranha, né? Esse é o ponto. E aí, qual que é o negócio? Você se acostuma com isso. Só que tem uma hora que você cai da hype, né? E aí, por mais que seja chato, as pessoas param de te tratar assim. Então você fala, porra, mas caralho, será que eu não sou mais ninguém? Será que não sei o que lá? Então tem esse tipo de coisa que aparece na Mas sua se cabeça. questionar um pouco ali também. Isso.
O ponto é, como eu vim do mundo dos negócios e não fui uma pessoa que vim buscando a fama, etc., eu tô muito mais preparado pra isso. Mas um dia vai acontecer, né? Agora, as pessoas que eu conheço passaram por isso, cara, entraram depressão, é foda isso. E também uma coisa que eu vejo muitas vezes é que tem dois tipos de fama, né? Você tem uma fama num nicho sobre uma coisa de negócio, né? Você já virou mainstream, assim, você já é conhecido nacionalmente, mas ao mesmo tempo você não ficou famoso por postar a sua vida, mostrar os seus cachorros, você faz isso também. Mas tem gente que não. A vida do cara é a razão que ele é famoso. E aí, muitas vezes, aquilo ali vai perdendo relevância e o cara fala, pô, eu não sou. O cara mais virou um relevante. reality e o reality ficou chato. Exato. E no seu caso é uma empresa que você tá ali. Na verdade, o legal é ver você construindo a empresa em volta disso, né? Exato. Cara, eu tava almoçando com a Sara do BBB ontem. E aí, imagina a situação dela. Ela entrou no Big Brother com 15 mil seguidores e ela saiu do Big Brother com 6 milhões de seguidores. Ela não teve um período de amadurecimento. Do nada, ela saiu e precisou... Cara, pá, choque na hora. Só que é muito diferente de com a gente, né? Foi devagarzinho, nem sentiu, né? Exato. E não é só isso, né? Começa a ter uma perseguição, uma coisa bizarra, tipo, coisa que não tem nada a ver com a gente. Ela tava falando de casais e shippar com não sei quem. Então eu falei, que porra é essa, cara? Não, mas eu shippo, não sei o que lá e tal. É muito complexo, né, E a pessoa cara? deve sair do Big Brother com aquela sensação de... Cara, eu tenho que aproveitar esse momento e fazer todo o dinheiro que eu puder, porque eu sei que não vai durar o hype. O cara sabe que aquilo ali não vai ser pra O sempre, lifetime né? é muito curto. Exato. Tem No que seu ter caso, você tá cabeça. construindo uma coisa a longo prazo, que o que você já vislumbra é que vai melhorar todo dia. Ele vai sempre melhorar, porque você não teve uma cartada. Você não foi no Danilo Gentili e ficou gigante porque você fez isso. Você foi crescendo até o ponto que você tava no Danilo Gentili, né? Então, é uma coisa que aconteceu mais naturalmente. Exatamente. E na conclusão, tu acha que o cara que tá te olhando hoje, olhando em retrospectiva a tua trajetória, é melhor ele encontrar o caminho que não leve à fama, mas leve ao resultado? Ou é mais rápido e mais provável tentar a fama? Não, é mais rápido via fama, com certeza. É muito mais rápido via fama. E provável? E provável também, pra mim, né? Talvez eu esteja enviesado, né? Porque eu trilhei esse caminho, né? Eu acho que é mais provável esse caminho, só que em algum momento, talvez você repense e fale, puta, talvez eu devia ter ido por outro caminho, né? Que não me expusesse tanto, porque o problema não é você, o problema é sua família e esse tipo de coisa, entendeu? E cara, é foda, porque como a internet hoje vive de clique, tá cagando pra como você sente ou qualquer coisa, né? Eu acho que tem mais uma coisa que pra quem tá tomando decisão que é importante, que é uma coisa é usar a fama como meio pra chegar no resultado, outra coisa é ter a fama como resultado. Já me perguntaram isso, falaram, João, por que você não faz alguma coisa sua, não sei o quê, eu sou sempre bastidor dos negócios. Eu falo, cara, porque nesse momento da minha vida eu tô mais preocupado em resultado do que fama. Talvez no futuro isso mude, mas agora esse caminho é um caminho mais provável de atingir meu resultado. E ter essa clareza, eu acho que impacta muito na decisão, cara. Que, assim, tudo tem ônus e bônus. A fama tem muito bônus, tem muito ônus. Se o resultado for mais importante do que a fama, talvez a sua decisão seja diferente. Agora, se a fama for o resultado a ser alcançado, é outra história. E a maioria das pessoas eu sinto que elas confundem um pouco disso ou se enganam. Sim. Ter essa clareza é importante. A fama talvez seja... Talvez não, né? Provavelmente é o meio, não o fim. Quando ela vira o fim, que talvez seja quase uma droga, né? O pessoal fala, eu só falo a mesma coisa, o pessoal fala assim, cara, por que você não vira guru de lançamento? Olha os caras ganhando dinheiro pra caramba aí, tá? Eu não gosto de ser guru de lançamento, eu gosto de fazer lançamento. Ela tá começando a gostar, Mas eu né? acho... Não, mas é que o negócio. Eu só comecei a postar porque o pessoal lá do Roy Hunt falou assim, cara, você tem que ter um Instagram, você tá preparado, você não posta nada Não, e tal. mas eu acho que aí existe uma parte que é verdade e uma parte que é migué. Eu acho que uma parte é migué. Muita gente fala, não, mas eu não queria, tal. Não, acho que não tem que me expor. Acho que muita gente só fala isso por causa de insegurança. Pode ser. No sentido de que, porra, eu não sei se eu daria certo. Então, não sei se eu vou tentar. O meu caso, eu acho que tem mais a ver com o que acontece naturalmente pra mim. Pra mim é muito mais fácil de eu entrar num call de estratégia e falar durante horas e bolar um lançamento e conversar sobre marketing e tudo mais, do que puxar o celular e gravar um stories, Mas entendeu? é porque tu não tem o hábito, né? Tá o tempo fazendo Então, isso. pode ser que seja só um hábito que eu tenha que desenvolver. Mas hoje eu gosto muito daquelas coisas que go with the flow, assim, que são fáceis pra você ir fazendo, que você gosta do processo de fazer. Se eu pegar o celular pra mim e gravar um stories, ai meu Deus, eu tenho que gravar um stories, não é uma coisa que eu vou gostar tanto e vou querer fazer durante tanto tempo, quanto, por exemplo, trocar ideia sobre o marketing aqui. Sim. Então eu descobri o meu meio de conversar, que é podcast, que eu só posso trocar aqui ideia de marketing. Agora, cara, uma coisa que eu acho interessante, em algum momento vocês puxaram umas pautas assim, acho que o mercado tá mudando muito, e eu acho que, cara, os próximos bilionários serão influenciadores digitais, cara. Ah, eu vi você falando disso, eu também acho. É assim, você tem o que a maioria das empresas gostaria de ter, que é a distribuição, né? E uma coisa que eu acredito é que as maiores empresas são grandes não porque tem um ótimo produto, e sim porque tem uma boa distribuição.
O McDonald's não tem o melhor hambúrguer do mundo. Mas eles não têm o a problema Domino's do não tem, equity. a Domino's não tem a melhor pizza do mundo. E é maior também, né? Os maiores bancos do Brasil não são os melhores também. Petrolíferos. Às vezes o Starbucks não é o melhor café, não sei, pra mim não é, mas assim, volta a dizer, a capacidade de distribuição, né? Exatamente. E quando você tem uma máquina de distribuição em que você não precisa colocar mais tanta ficha, caralho, você tem um monstro, entendeu? E aí você tá falando que a forma mais fácil de criar uma distribuição é através da sua fama, da influência de você ter... Eu acredito que é através da sua marca pessoal, porque Sua as marca pessoas... Pensa assim, se as pessoas se conectam muito mais com pessoas, Claro. é muito mais fácil você crescer como pessoa do que você montar um Instagram ou alguma coisa comercial. É foda você gerar um engajamento. feito Mas pra a gente isso, tava né? até falando sobre isso, porque muitas vezes quando o CEO quer estar mais voltado para o negócio, ele contratar uma face pública para aquele negócio. É o que acontece na XP com a Ana Laura, por exemplo, né? Às vezes o CEO não quer estar ali como face pública, agora o Guilherme tá um pouco mais face pública, mas assim... Você sabe a história do Guilherme de como ele abriu o Instagram? Não, me conta, agora Não? eu fiquei curioso. O Guilherme, ele não abriu o Instagram dele, né? Era fechado. E eu não queria abrir nem a pau, né, cara? Ele tinha aquela coisa de, não, ser low profile e tal. E que eu entendo e, pô, acho super legal. Muitos dos bilionários hoje são low profile. E aí, cara, eu fiz aqueles desafios, né? E aí, cara, durante muito tempo, eu conversei com ele pra falar, cara, é o seguinte, você precisa abrir seu Instagram. Porque as pessoas precisam muito ouvir de você. Tem muita gente falando de empreendedorismo hoje, só que pessoas que nunca empreenderam na vida. Pessoas que, não, olha como dá certo empreender, eu sou milionário, não sei o que lá, mas porque elas venderam cursos do nada. E a pessoa tem 19, 20 anos. Nada contra, elas são incríveis. Mas, cara, você precisa aprender com, porra, um benchmark, né? E aí, eu cheguei lá, depois de muita conversa, ele falou, porra, Nigro, tá bom, vai, vamos lá. A gente fez uma live, abrimos o Instagram dele, porra, num dia, 100 mil seguidores. Pá! Meu Deus. Quando a gente fez um desafio junto. E aí comecei a fazer isso várias vezes com ele. E aí ele pegou vida própria, né? E hoje ele tá com, pô, sei lá, 600, 700 mil no Instagram. E aí eu comecei um movimento, quase que de propósito mesmo, propósito, né, não de propósito, de que foi, porra, eu preciso trazer grandes empreendedores pra compartilhar conteúdo de verdade. Eu comecei a abrir o Instagram de vários. Aí cheguei pro Birman, falei, ô Birman, você tá louco. Abri o Instagram dele. A gente começou a abrir o Instagram de um monte de gente, da MRV... E que é foda, porque aí você tá tendo acesso a um conhecimento que antigamente, sei lá, 10 anos atrás era quase impossível de se aprender com um CEO de uma grande empresa. Você teria que Perfeito. pagar uma fortuna ou trabalhar pro cara. Pô, o Abílio, cara. Abílio? Diniz. Falei, pô, Abílio, vem cá. Aí a gente foi, explodiu, entendeu? Foi muito bacana isso. Esse movimento que não existia antes. Por isso que eu digo que é muito mais fácil aprender hoje. Sim, com certeza. E aí uma dúvida, por exemplo, vamos imaginar que Thiago Nigro, aquela clássica, né? Começou do zero, cara, você quer abrir um negócio que não seja um negócio digital, tá? Que não seja digital. Que não seja digital, um negócio comum, mas que você quer usar estratégias digitais. Onde você vê que existe oportunidade aqui? Sei lá, você quer vender esse uísque que tá aqui na mesa. Você ia fazer review de uísque, você ia criar um canal... Mas YouTube. sem usar estratégias digitais? Não, pode usar estratégia digital, Só mas não não é um um negócio... negócio. que Seu vai ter um- produto não é digital. Seu produto não é digital. Tem que vender o uísque. Ah, legal. Uma marca de roupa. Cara, perfeito. Perfeito. O pessoal da V4 já anota aí pra estratégia da Exato. Eu iria construir conteúdo do mesmo jeito que eu construo hoje. Mas eu iria construir um conteúdo em que eu pudesse usar essa marca como um personagem, uma ferramenta ou uma solução. Assim, basicamente, o que hoje traz muito resultado, né? YouTube e Instagram. É isso que dá muito resultado. Então eu ia, cara, construir conteúdo da mesma coisa que eu faço, do mesmo jeito que eu faço hoje, mas eu ia trazer um personagem pra cá, entendeu? Com uma solução pro conteúdo que eu produzo. Agora, se eu pudesse escolher o produto, né, que acho que isso seria muito importante, Sim. eu escolheria um produto que hoje tem uma alta margem, que tem muita demanda. É isso que eu ia tentar buscar. E que seja escalável, imagino, né? Que é uma coisa que você preza Sim. bastante, né? E, cara, eu tentaria, pegar alguma coisa que não tivessem custos logísticos muito altos. Sim. Porque a logística, ela acaba com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, meu irmão, ele vende a palha italiana. Cara, é muito difícil um produto de ticket baixo, né? Então eu pensaria em algo que tivesse ticket alto, ou que fosse vendido em pallets, ou alguma coisa assim. E não algo que tivesse um ticket baixo. Senão, seria foda, cara. Isso é uma coisa que eu sempre sofro, porque eu sou naturalmente inclinado a gostar de negócios físicos, assim. Eu gosto de hamburgueria, eu gosto dessas paradas, a gente fica zoando aqui, né, da hamburgueria. Mas eu vejo como a estratégia digital poderia ajudar, né? Tem N estratégias digitais que você pode fazer pra escalar um negócio físico. E aí eu lembrei do Netão da Bom Bife, não sei quem conhece, que o cara, ele é dono de um açougue, e aí ele começou a fazer review de carne, ensinando a preparar as carnes e tal. O cara tá com 1 milhão de seguidores. Só que o que aconteceu? Conteúdo hoje dá mais dinheiro pra ele do que o próprio negócio de carne. Né? E Porque... tem uma outra coisa que eu acho que é importante em negócio digital, hoje ainda os negócios de base digital, né, de produtos digitais, eles ainda toleram muita ineficiência operacional. Eles ainda toleram, porque a margem ainda tá grande, porque ele cresce tanto que mesmo quem é mais ou menos vai crescer e esconder ineficiência.
E a maioria dos negócios que são de base física, né, eles já não toleram ineficiência operacional. E à medida que você ganha escala, essas ineficiências elas vão ficando cada vez mais, elas vão ficando maiores. Né? Então tem sim esse problema de talvez virou, tipo, vou dar palestra, que palestra me ajuda a conseguir cliente para consultoria. Você tá ganhando mais dinheiro com palestra e consultoria, você vira palestrante e não consultor, por exemplo. A XP começou com a educação, mas você tem esses palestra. problemas também no negócio físico de, cara, se você não tiver uma eficiência operacional muito boa, é possível que você quebre. E-commerce, isso é muito fácil de acontecer. Quebrar porque fez um marketing tão bom que a operação não deu conta. Fluxo de caixa descasou, deu furo de estoque, deu essas coisas. Será que esse cara aí, por exemplo, das carnes, que ele fazia um negócio de carne, começou na internet por causa de um negócio de carne, e aí ele, putz, eu vou fazer palestra porque eu ganho mais dinheiro, ele não morreu no lance da fama ficar muito sexy, porque o palco é sexy, e o cara, porra, vou virar palestrante, é muito mais legal do que eu melhorar meu modelo de negócio e potencializar ele mais. Porque a XP começou com um negócio de educação, a gente mostra lá 1 milhão de seguidores, e ainda o negócio da XP é muito maior do que o negócio Mas de é fazer porque é um palestra. negócio muito mais escalável do que a açougue. Mas aí ele poderia repensar o modelo de negócio, o JPS não ganha dinheiro. É que o problema é que os influenciadores que fazem isso, eles e falam, nossa, agora eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso do que aquilo, é porque eles não participam do negócio num stake societário. Que senão isso não aconteceria. Então, o maior erro das empresas é negligenciar e trabalhar mal os influenciadores digitais que vendem os seus produtos, porque você perde os grandes, entendeu? Então, pensa assim, ó. É que nem o barbeiro da barbearia, que tu perde e leva os clientes. É o influenciador que a empresa deixa sair fora. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com a XP foi o esquema de partnership, né? As pessoas boas precisam estar comigo. Pô, se eu tenho uma empresa bacana e a gente é uma puta escola aqui, pô, se o Kaique e o Lucão quiser sair, eles saem e começam a fazer milhões. Então, eles precisam estar aqui, precisam se desenvolver bem, precisam ser sócios do negócio. Caralho, sai daqui, Kaique, não é pra você ouvir isso. Né? Acabou de falar que vai chegar um aumento, Caicão. De Então, nada. Assim, é natural que isso aconteça, né? Então, assim, porra, eu tenho uma pessoa que é incrível aqui, ela vai ter que virar sócio, né? Então, eu acredito muito na educação. Não na educação como algo educacional para vender um curso de educação, né? Mas eu acredito que a educação, ela te dá transparência. A educação, ela te dá poder de crítica. O que é crítica? Crítica, se você for procurar na etimologia da palavra, ela significa separar, tá? Então é basicamente um filtro. É quando você separa lá o joio do trigo, não sei o que lá. Isso é crítica, né? Então quando você dá educação, você dá o poder de crítica às pessoas. E elas tomam melhores decisões. Foi assim que a XP cresceu, ensinando a investir, e você tomava decisões bacanas e saía do banco na época, né? Então, o que eu faria hoje, se eu fosse começar algum produto físico, seria buscar um produto que realmente é bom. E eu buscaria uma estratégia educacional. E eu criaria uma legião de educadores nesse segmento. Pra comercializar. Pra comercializar. Então pega o uísque. Pega o uísque aqui, cara. Você conhece algum influenciador de uísque? Eu não conheço. Conheço o Thiago. Conhecendo nos Estados Unidos. Tu sempre fala beleza. desse whisky aí. Mas não tem, por exemplo, um Thiago Negro do uísque. Que sai do uísque. E olha que eu Entendeu? gosto de whisky. Que sai do uísque. Eu também. Você não tem isso, sei lá, porra, pra action figures. Não sei. Café, que é um Pra negócio café. mais óbvio. Porra, café, Café é entendeu? um negócio que todo mundo toma. Pensa assim, ó, como que é o nome lá da galera que tá ganhando uma grana lá? Do chá? Desinchar. Desinchar. Caralho, desinchar, mano. Então assim, qual que é o ponto? Quando você contrata um influenciador pra falar da sua marca, você paga lá um valor. Pô, você paga 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. Porra, mas quando o cara começa a dar palestra, ele vai ganhar muito, muito mais se ele for bem sucedido. A não ser que ele seja sócio do negócio e tem stake milionário lá dentro. Aí você tem ele leal e alinhado. Então, cara, eu como tenho um know-how de produção, iria criar uma legião de educadores nesse segmento, usando Sócios. todos os instrumentos que a gente tem, iria criar esquemas para que eles pudessem virar sócios, Tá. né? E que eles fossem do grupo. E não Mas que fossem separados. Esse stake milionário, tu tá falando do equity, não necessariamente Exato. fluxo de caixa. Que são as Equity. que a galera não se liga, que era o ponto do meu começo aqui do podcast, onde eu queria chegar. Salve, salve. Mas é ver o ponto de educação, né? Outro lance Não da é fácil entender isso Total. mesmo. Mas um lance que eu vejo de vantagem na educação, eu tenho 700 e poucas pessoas lá na V4, só no meu escritório tem 140, e eu vejo que a minha escola, que eu tive que criar, Mas você tem 700 funcionários? 700 que trabalham na rede, 140 que trabalham pra mim. Ele não tá. acredita em CLT nem em pagar imposto. Tem várias. Tem várias. Então não pode falar Mas que funcionário. trabalham exclusivamente na V4 são 700 e poucas pessoas. No meu escritório, Cara, pra mim, time do que isso daí? Quanto que é atendimento, saque? todo mundo. Porque a gente é um serviço de marketing digital. Ah, tá. Então é todo mundo saque, então. Todo mundo atende o cliente, faz as Não, campanhas. são a gente é uma- marqueteiros. são marqueteiros. 700 marqueteiros. São 700 cientistas É do que marketing. é uma rede de franquias, né? 700 inclui as pessoas nas franquias. são ali. 150 Eu gosto de falar que ele é- escritórios. ele Não, você tá XP. incluindo os franqueados. Sim, Isso, ele é sim, como se são fosse Tá, 140 não, é XP diferente. do- É igual você falar, a XP inclui os agentes autônomos. Exato. Pra Sim, ele sim. é como se Pra fosse, mim, ele assim. é XP do marketing Mas- digital, assim, ele tem várias tem vários assessorias. 140 escritórios, presta serviço mais digital para 1.600 clientes. Mas o ponto é que é o quê? Por que que é importante colocar eles na conta? Porque para mim a educação, mais do que um motor de vendas, que com certeza ele é uma máquina de formar pessoas. Porque para te crescer o negócio, tu precisa... Todo mundo reclama, todo empresário que tu deve falar, ele reclama de mão de obra qualificada. Ah, não tem mão de obra, não tem mão de Nossa. obra. Todo mundo fala isso.
E eu vejo que o mercado nunca vai formar o cara para trabalhar no teu negócio. Tu vai pegar ele médio e tu vai adaptar ele pro teu negócio, pra tua cultura. Então, criar uma escola corporativa ajuda muito. Imagino que pra ti agora que tá botando mais gente no teu time, o fato de ter o livro, de tu ter conteúdo, o cara já chega alinhado. Ele já sabe teu discurso, ele sai repetindo teu discurso no primeiro dia, porque ele foi educado pra trabalhar no teu negócio sem contrata no nem Instagram. ter chegado. Sem nem ter chegado aqui. Isso é muito bom, cara. Isso é muito, muito bom. E é muito interessante porque a gente tem um movimento que a gente deve fazer e talvez lançar uma terceira plataforma desse tamanho para sanar um problema que a gente tem de contratação. Já sei o que é, já sei. Pode falar? Não. O editor coloca um Mas bip. mas é uma dor também que a gente tem. Todo mundo é uma tem, dor, cara. todo mundo Todo tem. mundo Todo tem. mundo Então conta, é sacanagem, né? não vou contar. Mas o lance do time, eu vejo que muitas pessoas que nos veem, e até então, time enxuto, muitos dinheiros, muitos milhões, não sei, não sei quanto, e agora tu tá num caminho de montar time, fazer o negócio ficar profissional, estruturado, mas muita gente tem medo disso, de dar espaço, de montar E o devia time. ter mesmo. Por quê? Porque Porque eu tô arrependido, tô querendo que demitir Não. a galera toda. com certeza não. Zero arrependido, muito feliz. Mas é porque tem umas mentirinhas que as pessoas contam, né? As pessoas falam que empreender é acreditar, né, cara? Empreender é mindset, vai pra cima, vai dar certo. Para com isso, isso é bullshit. Não é isso, a realidade não é essa mesmo. Dói, você vai se fuder pesado. Crescer time é difícil. Reter pessoas boas é difícil. Procurar gente boa e trazer é difícil. Tudo é difícil. Então, cara, só tô dizendo que as pessoas não devem achar que, não, então beleza, eu vou crescer meu time. É complexo pra caramba, Não, é cara. complexo pra caralho. Você Mas precisa vale a realmente pena? fazer esse Empreender é mastigar vidro olhando pra abismo, diria Elon Musk. Na maioria das vezes, não. Uhum. Na maioria das vezes, não. No nosso caso, sim. Mas na maioria das vezes, não. As pessoas que eu conheço que cresceram time, a maioria se ferrou. Não é que é ruim crescer time, é porque é muito difícil mesmo. São skills... Assim, a pessoa, ela tem um puta resultado. E agora ela acha que ela é muito incrível. Mas ela não é. Ela é muito incrível fazendo aquilo. Uma coisa é tu ser um bom executivo, outra coisa é tu ser um bom gestor de times, formar pessoas. Exato. É completamente diferente. Então, pô, você é incrível, você vende pra caramba no Instagram, você não sei o que lá. Aí você fala, sou empreendedor. Você não é, cara. Uhum, tu é um Entre personagem. nós, você não é empreendedor. As pessoas hoje, no marketing digital, todas acham que são super empreendedoras. Cara, elas não são, bicho. Elas não são, elas são autônomas, basicamente. Não são empreendedoras. Autônomo. Ser Só até empreendedor é às muito vezes- diferente. Barra artista. Até boas vendedoras, dependendo, mas não bons Isso. empreendedores. Eles não têm como escalar o negócio Exato. deles ainda. E às vezes é melhor se manter como tá mesmo. Como que tu avalia? Acho que talvez Qual não a nem ser dica? empreendedor, né? Eles não são bons empresários. Os caras não sabem Ah. ter uma empresa que é a Beleza. estrutura ali. Beleza, é isso mesmo. Como é que tu avalia se vale a pena ter ou não ter o time? Quando ele se autoavalia e vê, cara, na verdade eu não sou empresário, sou mais um empreendedor autônomo? Não, é que assim, Não tenho um bom plano? o que eu entendo é, você ser um bom líder é muito diferente de você ser um bom gestor, tá? Então, no meu caso, eu sempre fui um bom líder. Ou seja, eu sempre consegui alinhar as pessoas com a minha visão. As pessoas sempre acreditaram na minha visão. Na palavra. Exato, assim, isso foi sempre bom. A gente sempre foi muito bom nisso. Mas eu não era um bom gestor, Legal. né? E eu tive essa clareza. E se você, pelo fato de ser um bom líder, você acredita que você é um bom gestor cegamente, você vai cometer muitos erros, muitos erros. E quando você entende que, poxa, peraí, eu não sou um bom gestor, eu preciso me desenvolver, você começa a trazer pessoas que são boas Uhum. para te ajudar nisso. Animal. E a gente precisa entender o seguinte, o CEO da empresa, ele não é o dono da empresa. Então, o CEO da empresa geralmente trabalha para o dono da empresa. Total. Então, você precisa ter um CEO que ele consiga fazer o papel de gestão muito boa com o seu time. Né? Boa. São duas coisas completamente diferentes. O recado simples aqui é o seguinte, cara, se você é um puta líder, mas você de fato não é um bom gestor, ou você tem dúvidas em relação a isso, ou você vai devagarinho, ou você traz gente para fazer esse papel junto contigo. E não tem problema. Se você não conseguir fazer isso, é porque você tem um grau de ego muito alto. E o ego vai acabar com você nos negócios. Mais cedo ou mais tarde. Né? Que é uma coisa que eu aprendi na prática, assim. Eu sempre tive bons resultados como marqueteiro, assim, fazendo campanhas de marketing, até que eu fui levado à head de marketing, aí de repente eu tinha que preocupar com o resultado de 11 pessoas, e eu não tinha um mecanismo de gestão, eu não tinha, mesmo trabalhando como gestor, eu nunca tinha gerido tanta coisa, tanto budget e tudo mais. E aí que eu fiz? Eu parei de ler um pouco marketing e voltei para minha leitura para gestão. Já leu o Pipeline da Liderança? Não, mas eu li eu li que você me recomendou lá, o Good to Great, eu li o Gestão de Alto Impacto, agora eu tô lendo The Mas o Checklist Manifesto. Pipeline da Liderança, ele fala dessas fases, né? Que quando tu é executivo, tu aprende a dar resultados através do teu trabalho, que é o primeiro estágio da liderança, que é autogerenciamento. O segundo estágio é dar resultado através dos outros, Total. que é completamente diferente, porque agora tu não tem mais controle. Tem que fazer que o cara funcione, não eu. Tem até um gerar negócio que chama resultado. Síndrome de Peter, você conhece? Não. Síndrome de Peter é uma coisa que fala que as pessoas vão ser promovidas até incompetência.
Então, por exemplo, se eu sou um ótimo marqueteiro, aí eu sou elevado a coordenador de marketing. O pessoal, nossa, o Fernando foi um ótimo coordenador de marketing. Aí ele vai ser promovido a CEO. Chega um ponto que você vai ser promovido entendi. que você não tá preparado. Você não dá mais conta porque você não se preparou. Porque o que fez você ser promovido não é o que vai fazer você performar bem. É amaldiçoado, não é promovido. Exato. A parada é assim, ó. Pegando o gancho do Denner aqui, que eu acho muito legal esse papo, né? Qual que é a escadinha, né? Geralmente a gente é um bom operador, operacional, né? A gente executa a parada. Vem aqui, eu executo. Vem aqui, eu executo. Só que para poder crescer, eu preciso virar um executivo. Né? Um executivo que vai contratar outros operacionais. Então, pô, eu tenho uma barraquinha de hot dog, eu faço tudo, né? Eu faço hot dog, eu cuido do banco, eu compro matéria-prima. Quando eu viro um executivo, eu começo a contratar pessoas que cuidam das barraquinhas. O executivo ele vai se preocupar com isso. Aqui você já é um líder e é um gestor. O ponto é, você, para dar o próximo passo, isso é muito complexo, você deve fazer coisas diferentes. É quando você vira o estrategista do negócio. O estrategista é quando você tem outros gestores. E isso é quando você consegue... Isso é o que você deveria fazer se você não for um bom gestor. Então você precisa se preparar para isso. E, cara, é o que vai te permitir ter uma empresa muito grande. É o que vai te permitir escalar, né? E vale a pena. Exatamente. Nossa, é exatamente assim, o que eu tô passando, que eu tenho uma pessoa de financeiro lá que chegou pra mim e falou, cara, você tá revisando o e-mail que vai sair amanhã, você não pode fazer isso mais. Tem um coordenador pra fazer isso já, e é difícil a gente abrir mão dessa gestão, porque a gente fez até O Naradon, atrás, né? uma vez, ele me passou, né, o framework, a explicação dele, que ele falou assim, cara, você começa como operador, depois de operador. O operador é quem sabe fazer as coisas e vai lá, faz bem, entrega o resultado. Aí você tem um gestor, que é a pessoa que sabe falar para as outras o que elas deveriam fazer, aloca recurso. Aí você tem o líder, que é o próximo passo, que é a pessoa que inspira as pessoas a fazerem, que não é um cargo mais. Ser gestor é cargo, ser líder não. Né? Líder tem muito a ver com quem você é como pessoa. E você tem o último nível, que é quando você é líder de líderes, que inspirar o seu estagiário a fazer alguma coisa é relativamente fácil. Inspirar o seu C-level, o seu CFO a seguir a sua visão, cara, é um desafio completamente diferente. Então você tem esses 4 estágios que quando eu peguei isso, eu falei, caralho, que foda. Porque, assim, tem um certo nível em que a sua incompetência, que o Fernando falou, ela não aparece. Que é, cara, putz, se a pessoa ela tem que ela tá abaixo de mim, ela tem que me respeitar, meio que a misturar as duas coisas ali acaba indo. Na hora que você tem que falar com um par, você tem que falar com alguém que tá acima de você, mas já tá na posição super alta, ali que vira o jogo de verdade. Uma das coisas que eu vejo que dói muito no novo líder, que talvez é o cara que tá nos ouvindo, é que tu é o cara que tem que parar, olhar pro teto e não fazer nada. Tá pensando. E o cara tá acostumado a ser medido por ser o executor de testes. Quantas testes que eu fiz hoje? Não, agora tu não faz nada, tu tem que olhar pro teto e ter a resposta pra contribuir com o teu time, pra eles conseguirem fazer as coisas, alocar recursos, pesquisa. Você vai ser mais pago pelas decisões que você toma do que pelo trabalho que você faz, né? Então você vai receber cada vez mais por boas decisões tomadas. É que é o que falam de gestão de alto impacto, né? O trabalho do gestor é recolher informação, tomar decisão. Recolher informação, tomar decisão. Como que você se preparou, cara, pra sair de você e mais 5 pessoas pra liderar uma empresa de 300 pessoas? Porra, primeiro que eu não tenho 300. Não, mas eu digo assim. Mas eu digo assim, se preparando. Mas vamos lá. Eu digo assim, você tá se preparando pra esse momento, que você vai escalar ao ponto que. Entendeu? Cara, hoje, assim, pensa, olha a minha situação. Em agosto do ano passado, a gente tinha 6 pessoas no time. Com todas as empresas que a gente tá incorporando, a gente tá chegando em 180 pessoas. Meu Deus. Então não dá pra dizer que eu me preparei pra isso, né? E muito menos que eu tô preparado. Entendi. E muito menos que eu vou conseguir estar preparado num horizonte curto. Qual que é a única certeza aqui? É que eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Legal. Muito cedo, eu comecei a trazer pessoas que eu considero que são boas, que vão me ajudar nisso. Então, eu trouxe já líderes para o negócio, estou trazendo outros líderes para o negócio, e estou me aconselhando com pessoas muito melhores do que eu. O negócio é o seguinte, como que a gente consegue juntar e engajar essas pessoas? Porra, é porque a gente tem uma mensagem muito mais poderosa do que o mensageiro. E eu não me considero maior que a mensagem. Porque quando o mensageiro se considerar maior do que a mensagem não chega adiante. Se eu carrego uma mensagem forte, eu tenho muitas pessoas alinhadas, querendo traçar a mesma direção, e sabendo que elas estão num ambiente meritocrático, elas podem crescer, virar sócias, ter resultado, se divertem e gostam disso, cara, eu sinto que a gente está construindo junto o que é esse futuro. Que eu não sei qual é exatamente, mas juntas a gente vai chegar a uma conclusão, né? Cara, isso é muito foda. Eu acho muito legal, assim, principalmente a gente tava tendo aquela conversa com o Perrucho, né, que a gente tava falando que tem um ponto que todo mundo, você não pode falar que só empreender que é legal, né, porque senão o que você vai falar pro seu funcionário? Pô, você pode falar, vem empreender junto comigo, vem ser meu sócio nessa parada, entendeu? E aí ele deixa de ser só um
um empregado e se torna seu sócio e ele acredita naquela visão junto com você e você dividindo aquela visão, você tem o dobro de pessoas que estão investindo naquilo ali 100%, não tem plano B naquilo ali, né? E isso é muito legal, porque muitas vezes a cabeça do empregado é, pô, se der errado aqui, qualquer coisa eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Quando você é dono do negócio, você não tem mais plano B. Você tem que fazer aquilo ali dar certo O plano ou B dar é fazer certo. o plano A dar certo. Exato, não existe. Você tem que fazer aquilo ali dar certo, porque aquilo ali é onde você tá 99,9% do seu equity. Boa. Exato, exatamente. Pra concluir esse ponto, um lance que a galera pode ouvir assim, pô, Roy Hunters, podcast de marketing. Cadê a copy? Cadê a sacada sobre marketing? Mas o que a gente tenta falar aqui é que marketing é muito mais do que a propaganda, muito mais do que a campanha. Marketing é colocar o mercado em movimento, é tu olhar além só da propaganda, do negócio. Por isso que eu bati no lance do equity lá no começo, mal ou bem, porque isso ajuda muito o cara a construir um bom negócio. Esse é um bom marqueteiro, coloca o mercado em movimento e gera resultado para ele. Para finalizar, eu acho aí... Cara, só uma coisa, esse papo do equity, ele vai muito mais longe do que as pessoas estão levando hoje, cara. Viu? Falei, porra, a gente fala sobre Muito esse mais assunto. Estamos muito mais longe, para. Muito, muito, muito. Assim, ó, vocês podem concordar ou não, mas não Você era falou, eu fa- concordo. não era Já acabou. Acabou. É o segundo podcast, pessoal. Pode abrir outra gravação. É que assim, não era muito se falado sobre equity no Brasil, na internet, marketing digital nos últimos 1 ano e meio, assim. E a gente começou a trazer muito esse assunto à tona. Muito. A gente começou a falar muito sobre equity. Cara, para, a gente tem que construir algo equity. Cara, e aí, de repente, todos os caras de marketing digital começaram a falar de equity, cara. Mas tô Todos. falando besteira, muitos deles, né? vamos Que eu vejo o cara papagaio, falando pirata. assim, não, porque minha empresa vale 50 milhões, 1 bilhão, porque eu tenho 1 milhão de seguidores, logo vale 1 bilhão, entendeu? Sim, é porque o que eles fazem? Eles fazem uma análise errada de pares, né? Eles olham pro cara do lado. Pô, Magazine Luiza fatura tanto, vale tanto. Logo, se eu faturo tanto, eu valo isso também. Né? Então, não faz nenhum sentido. Então, por isso que eu digo que o equity é um assunto que vai muito mais longe. Você precisa ter uma tese, né, cara? Você precisa ter pares. Você precisa ser validado pelo mercado, né? Você precisa ter um tamanho de mercado endereçável grande. Você precisa ter um diferencial, né? Equity não é só você pegar o seu resultado e multiplicar por 8, por 10, por alguma coisa, né? E o equity, ele é uma das coisas que eu acho que me dão mais tesão hoje, Pra mim sempre foi também. entendeu? Só que o equity ele é um passo a mais, né? Se eu soubesse desde o começo, eu teria preparado meu negócio diferente, a gente estaria em outro momento. Como eu não comecei meu negócio pensando em equity, a gente foi fazendo um shift, né? Mas as pessoas deveriam construir os seus negócios. Eu ouvi uma vez um negócio muito legal no episódio de franquias que a gente gravou. Qual que é o nome mesmo do rapaz? Era Rafael? Cara, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, toda empresa deveria nascer como uma franquia. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, porque toda franquia... Pô, quando você vende uma franquia, você realmente vende a franquia com todo um processo, cara. Você tem um manual, você tem o como fazer, você tem tudo, né? E se você precisa construir a sua empresa assim, entendeu? Construindo todos os processos para que ela rode sem você. Se ela rodar sem você, se você tiver uma tese de mercado. Então, pô, eu não vou pegar minha receita e multiplicar por 10. Eu vou pegar minha receita e vou falar que eu tô dentro de um mercado de educação financeira. E hoje a gente tem 3,6 milhões de investidores, a gente deve chegar em 100 milhões de investidores daqui a X tempo. Então, olha o growth potencial, olha quanto market share a gente tem, olha quanto não sei o que lá, olha a nossa margem, né? Existe uma tendência secular de educação, de inflação, sei lá o quê. Então, equity é muito além do que as pessoas falam. E o negócio anda sem o cara, né? Eu tentei fazer isso a vida toda. Eu nunca quis fazer a V4 um negócio meu. Sempre foi a V4, além da minha personalidade. Quando a gente criou um canal no YouTube, a gente botou todos os sócios. Criei um programa de partnership. E aí, pô, era serviço. Como é que eu vou escalar serviço? Eu fiz uma conversa com o Flávio, 5 anos atrás. E ele falou, muda aí, faz um software, porque consultoria não escala. E eu, porra, mas eu não manjo nada de software aqui. Eu não vou conseguir fazer um software. E aí eu comecei a pensar, porra, mas a WPP vale bilhões, a Accenture vale bilhões, a Big Four vale bilhões, os caras escalaram serviço. Pô, a XP é um serviço, né? Tem tecnologia, mas o core tá no serviço. E aí eu comecei o lance de franquia também. 4 anos atrás a gente criou, hoje tem 145 franqueados que conseguem atender 1.600 clientes, sem zero toque meu, 140 pessoas trabalham para mim, não atendem nenhum cliente. E aí, mais recentemente, eu vendi um pedaço da empresa pro Rock in Rio, pro grupo Dreamers, para principalmente ter pensando no equity, eu pensei, porra, eu preciso ter um selo, né? Tipo, não adianta tu falar que vale pra caralho se ninguém pagou. Então, os caras querem comprar... É vou aberto vender o valuation que vocês fizeram? não, mas eu te conto depois. A parte mais legal do podcast acontece antes e depois, né? Depois, a gente tem que gravar os antes e Tem que fazer depois que nem do os podcast. sócios, sabe? Mas, enfim, os sócios, o The Profit, né? Que é aquele documentário que filma os bastidores. Mas tu vai construindo as coisas, né? Tipo, eu criei um programa de partnership, eu tenho 16 sócios. Tem um grupo de gestão, eu tô aqui, a empresa fica em Porto Alegre e eu não tô lá no dia a dia. E isso vai mostrando, ela anda.
Sempre olhando pro lance do... E tem muito isso no livro que a gente tava falando, Outsiders, que ele fala que o trabalho... É um livro... Tu conhece o livro? The Outsiders? Vai gostar desse livro pra Você vai caralho. gostar desse livro pra caramba. É. Eu ganhei de presente, cara, e é um livro que o Warren Buffett indicou, diz que é o melhor livro de não sei o quê. Ele fala assim, quem é o melhor CEO de todos os tempos? Ele vai falar Jack Welch. E ele fala, Jack Welch é um bosta. Que comparar... Ele só era avaliado com os peers de capital aberto. Se tu pegar os caras que não tinham capital aberto, ele era bem pior na operação. Porque as pessoas gostam dele porque ele era simpático, não sei o quê. Aí ele fala que o trabalho de um CEO é só alocar recursos, praticamente. Ele tem que alocar recursos, comprar empresa. Aí ele conta a primeira história, a história do cara que comprou a ABC, que deu a origem ao Bob Iger da Disney, que também levou a cultura de M&A de aquisição. Eu gosto muito do Bob Iger, cara. Tá vendo? Todo E mundo... o Warren A gente tá Buffett- falando do Bob O Warren Iger Buffett aqui. emprestou mais de $1 bi pra esse cara comprar a empresa que tava o Bob Iger, Ô, antes amor, da Disney. esse cara vai fazer grana com esse livro, hein, meu? Vai, pô, o livro dele é foda. Mas aí que tá, né? Ele fala de geração de caixa, mas ele fala pra te não distribuir dividendos. Exato. Ele fala que o trabalho do gestor, se ele tá É distribuindo reinvestir dividendo, no ele tá negócio. errado. O trabalho Ele do tem que gerar CEO caixa, é mas tem que reinvestir. ou reinvestir no negócio, Ou comprar. ou comprar negócios, ou recomprar ações. São as únicas 3 coisas que... Se o cara tá distribuindo dividendo, ele tá fazendo o trabalho dele errado. É que recomprar ação, de certa forma, é distribuir dividendo, né? Mas é que nos Estados Unidos É. você tem uma vantagem É tributária e isso que você ele tem fala. que colocar Ele essa fala Exatamente, é isso que ele fala. Esse cara aí que deu origem ao Bob Iger, o Bob Iger se fez lá dentro, ele ficou 25 anos sem distribuir nada pros acionistas, só recomprando, fez a questão de 10 E milhões, fez o que 100 milhões, a 1 Disney, bilhão. que a gente conhece, porque a gente fazer. sempre vê que a Disney tá aí, né? Mas o business Disney cresceu pra caramba nos últimos anos aí, através de M&A, né? Tipo, comprou a Marvel, que todo mundo fala, comprou a George Lucas, comprou O ponto é que Pixar. isso vai sendo feito Pixar. pra construir equity. O cara Pra pensa, construir pô, equity. ele conta, sabe, primeiro caso, esse cara aí, fala, o cara comprou pra tirar concorrente, subir a barreira de entrada, que é coisa não pro cara botar mais dinheiro no bolso dele, é coisa que ele tá pensando, pra mim construir valor, eu preciso fazer essas decisões. Ele tá aumentando Muda o muito a moat dele ali mentalidade. também, né? E é isso que eu queria ter concluído mesmo, que é o que eu vejo que todo cientista do marketing ele tem que olhar pro equity. Que é o que eu vejo que você maior tá upside fazendo que tu vai também. conseguir. Hoje, seu trabalho hoje no Grupo Primo é trazer gente boa, trazer bons negócios pra cá, e você até criou um programa, né? Você faz isso ao vivaço, de trazer bons negócios pro grupo, né? E aumentar o tamanho. Fazer um pitch da V4 lá depois. A gente marca. Pô, cara, foda aqui. Eu não sei se a gente vai ter bala pra isso, né, meu? Cara, tá baratinho, tá É, baratinho. Eles vão dar uma promoção. 50 milhões por 0,5% da companhia. É, tipo, A gente paga em mídia. beleza? Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.